que é Apocalipse, capítulo 1. Vamos tomar o verso 7 e o verso 8. Primeiramente. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos ler mais um texto, João capítulo 3. João 3. É um texto conhecido pelos irmãos, mas nós também vamos usá-lo nesses dias. João capítulo 3, o verso 3 e o verso 5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu, verso 5: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Mais um texto, irmãos, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Vamos ler o verso 9 e o verso 10, e depois o verso 22 e 23. Fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, para fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. 22 e 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Vamos orar, irmãos. Amado Senhor, como podemos falar de Ti e falar das coisas que nos foram dadas, Senhor, sem a graça e o conhecimento do Teu Santo Espírito? Por isso, Senhor, nós te pedimos nesses dias que o Senhor abra a Tua palavra para nós, nos se revele a nós, Senhor. O Senhor disse que o Teu propósito era revelar o Seu Filho em nós. E o Teu Filho diz que ninguém pode Te conhecer, senão através dEle. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor nos deu o Seu Santo Espírito, para que nós pudéssemos conhecer tanto a Ti mesmo, como as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Ti. Senhor, estamos aqui como Teus filhos amados, Teus filhos desejosos, Senhor, de Te conhecer, de cumprir aquela palavra, de se gloriar naquela palavra que o Senhor disse: aquele que se glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Senhor, é nisso que nós queremos nos gloriar nestes dias, Senhor, em Te conhecer, Senhor, Te conhecer mais. Se revele, nós estamos clamando a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos, Senhor, que não depende da nossa fraqueza, mas do Teu poder, do Teu Espírito, não com palavras persuasivas, mas com demonstração de Espírito e de poder. Senhor, muda, se há necessidade, muda a nossa visão, Senhor, para Ti mesmo, nesses dias. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.
Amém. Irmãos, em 2 Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, como estávamos citando aos irmãos, eu vou pegar esse texto, para que a gente não... por isso que é necessário que nós leiamos a palavra de Deus. Essa é uma necessidade de todos nós. O Logos, ele é se alimentar de Cristo. Porque quando João fala acerca de Cristo, ele fala que no princípio era o Logos. E quando nós vemos em Provérbios ali, fala que ali é a palavra e a sabedoria de Deus. E ela estava com Deus. Então, quando nós nos alimentamos da palavra, nós estamos nos alimentando do Senhor Jesus Cristo. Quando às vezes irmãos falam sobre isso, estimula os irmãos a estudarem, a lerem a palavra, não é como um peso, como algo, você não deve carregar isso como algo, um peso na sua vida, mas como algo que você se alimenta dele. Porque o Senhor diz assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Como que você se alimenta de Cristo? Ele está falando do quê? A nossa vida espiritual também depende disso, irmãos. O Senhor disse assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, então, para nós crermos nele, nós temos que ler as Escrituras. Você não pode depender, irmãos, de sentar aí e ouvir uma boa palavra. Porque você é aquilo que você se alimenta. Guarde isso no seu coração. Você é aquilo que você se alimenta. Tanto fisicamente, né? Começa a comer muita gordura. Começa a comer comida muito salgada. Você vai começar a ter problemas de hipertensão, você vai ter problemas cardíacos, não é verdade? Então, nós somos aquilo que nos alimentamos. E o Senhor diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quando a palavra nos fala em Hebreus 4:12, ela nos diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Faz divisão de alma, espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ali, a palavra de Deus é Logos. Então, o Logos de Deus é as Escrituras, a palavra. Toda ela testifica do Senhor. Nós necessitamos dela. E o Espírito Santo também necessita que você se alimente da palavra. Porque quando ele quer trazer algo para você como revelação, ele necessita que essa palavra esteja guardada no teu coração. Não é isso? Depositei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E por que você também precisa dessa palavra em você? Porque na hora da batalha espiritual, só há uma maneira dela se tornar a espada do Espírito na sua mão, se ela estiver em você. Porque lá, quando diz a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, ali é o rema. Então, o Espírito de Deus precisa, naquele momento, vivificar, trazer como uma revelação ao teu coração aquela palavra. Mas se você não tem o Logos, que pode discernir os teus pensamentos, e ela estiver guardada, ela ser uma lâmpada para os teus pés, luz para o teu caminho, como que o Espírito de Deus pode pegar essa palavra e transformar ela numa espada contra o ataque do inimigo?
Então, nesse momento, por isso que é muito necessário você se alimentar do Senhor, se encher da palavra. Paulo fala assim, que a palavra de Deus habite em você ricamente, em toda sabedoria, em toda inteligência espiritual. A sua vida espiritual depende disso. O Senhor disse assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, então você precisa do quê? Você precisa da Escritura. Você precisa ler a Escritura. Você precisa, ainda que você não entenda muita coisa do que você está lendo ali, mas você vai guardando no teu coração. Tem um testemunho aqui de Maria que fazia isso. Ela guardava a palavra ali no coração. E quando veio realmente, ele disse, faça-se em mim conforme a tua palavra. E aí o Senhor diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Está vendo? Então, a sua vida espiritual, ela depende do tanto que você se alimenta do Senhor. Por isso que é muito necessário, meus irmãos. Por isso que Paulo escreve aqui que toda a Escritura, ele está falando no final desse 2 Timóteo, por causa desses problemas, porque a carta 2 Timóteo, a 1 Timóteo, Paulo escreve assim, olha, cuidado. Ele fala, cuidado. Mas na carta 2 Timóteo, ele disse, já aconteceu. Muita coisa está acontecendo. Então, ele chega e diz, toda a Escritura é divinamente inspirada e útil, né? Para muitas coisas na nossa vida. Então nós temos que nos alimentar dela, nós temos que ter todo tipo de envolvimento com a palavra de Deus. Não podemos desprezar absolutamente nada. As profecias quando são pregadas, o ensino da palavra, o ler a palavra. Então é muito importante. Porque para nós também, quando compartilhamos a palavra, é importante que essa palavra esteja em você. Porque quando a gente cita ela vai estar no seu coração. Ela vai estar na sua compreensão. E o Senhor vai te dar inteligência espiritual para você compreender o que está sendo falado. Então, voltando ao assunto aqui, isso está escrito no capítulo 4, mas voltando no capítulo 3, sobre aquele aspecto que nós estávamos dizendo, o Senhor diz assim, Paulo diz assim pelo Espírito, no capítulo 3, verso 1, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, ou tempos trabalhosos, ou tempos angustiosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, individualistas, gananciosos, soberbos, presunçosos, desobedientes a pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. Aí a gente pensa que ele está falando do povo lá do mundo, né? Não é isso? Mas veja que ele fala o seguinte: tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Ele está falando de quem? Da onde é que ele está falando? E isso, irmãos, é porque o mundo, de uma certa forma, acaba contaminando a igreja do Senhor. Ela acaba entrando. As pessoas vão se acostumando àquele curso do mundo. Tanto é que a palavra nos exorta a isso. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento. Quer dizer, a tua mente, ela tem que ser transformada, ela tem que ser mudada. O que você pensa não é assim. O Senhor precisa te mostrar qual é a verdade, o que é a verdade. Mas você começa a notar que estas coisas começam a entrar no meio da igreja de Deus.
Na carta anterior, Paulo fala que também nos últimos dias muitos apostatariam da fé e iriam dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Nós pensamos que isso são coisas, irmãos, são coisas que são ensino de demonismo. Não é isso. Alguns aspectos, se nós começarmos a citar para os irmãos vão começar a detectar algumas destas coisas. Por onde eu tenho andado, eu tenho notado o ataque que tem havido contra a igreja do Senhor. E essas coisas, elas têm entrado sorrateiramente no meio da igreja. Aqui, Paulo diz que tem uma aparência de piedade. Você olha assim, a pessoa fala, você fala, não, eu acho que é isso aí mesmo. O individualismo, irmãos. Como diz aqui, amante de si mesmo. O Senhor fez uma obra gloriosa naquela cruz do Calvário, pela qual, como nós lemos lá, para que Cristo seja cabeça sobre todas as coisas. Esse é o trabalho do Senhor. Nós vamos ver cada aspecto aqui do Senhor trabalhando para que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. E para que Ele seja o cabeça sobre todas as coisas, Ele deu a igreja. Está vendo? Qual é o primeiro lugar pela qual esse nosso Senhor precisa estar encabeçando? Sobre a igreja. E o que acontece? O que mais nós vemos hoje no meio do povo de Deus? Não estamos falando, irmãos, de denominacionalismo. Isso nós detectamos esse aspecto de uma maneira muito clara. Mas nós precisamos estar atentos para os ataques da igreja, daqueles que professam uma revelação clara acerca do corpo de Cristo, da igreja. E qual é, irmãos, o ponto principal da obra do Senhor naquela cruz? Qual é? Por isso que nós temos que ter uma visão clara do Senhor, do seu coração, para que a gente não seja um instrumento para ferir essa obra. Se vocês se lembram da oração sacerdotal do Senhor no capítulo 17 de João, quando ele ora ao Pai ali, para que o Pai nos desse a glória que eles tinham antes da fundação do mundo. A glória era eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. O Senhor fez uma obra perfeita lá naquela cruz e nos tornou um com Ele. E qual é o primeiro ataque que nós vemos sobre a igreja? É o individualismo. Amantes de si mesmo. Irmãos, eu não tenho necessidade. Eu vivo diante de Deus. Irmãos, é cada um, vivendo diante do Senhor. Às vezes nós ouvimos coisas que parece ter aquela, como todos eles falam acerca dessa piedade, sabe? Parece que é uma fé, é um viver certo, correto, mas você vai ver por trás, irmão, existe uma artimanha maligna, sabe? Para dividir os irmãos, para separar a igreja, para destruir essa glória pela qual o Senhor fez. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com aqueles que, com uma aparência, sabe, são nuvens sem água. Judas fala sobre isso. São pessoas que, sabe como é que é? Aparece aquela coisa, troveja e fala, e tudo, mas você vai ver, é uma nuvem sem água, só tem barulho. E lá diz que eles negam esse soberano Senhor e dissolvem a graça de Deus. Então, um assunto sorrateiro da obra do maligno, porque esse é o combate dele, contra a igreja. Porque se a igreja é o local pela qual o Senhor primeiro ele vai encabeçar, ele deu para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Vocês se lembram? E todo o trabalho do Senhor agora é colocar tudo debaixo dos pés do Senhor mas qual é a obra hoje? Como igreja, não só do Senhor,
Mas a realidade, Satanás um dia será esmagado debaixo dos vossos pés. Colocar tudo debaixo dos pés. Por isso que ele diz lá, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que enche tudo em todas as coisas, para que tudo seja cheio dele. E Satanás sabe que esse é o ponto pela qual, a hora que isso se cumprir sobre nós, sobre a igreja, sobre o povo do Senhor, é o fim dele. É o fim dele. Por isso que ele batalha ferozmente contra isso. E batalha individualmente e coletivamente. Então nós vemos que esse individualismo, ele não está somente em pessoas que pregam isso. Não, irmão, eu vivo aqui, eu e Deus, minha família. Você pode ver que nós sofremos ataques constantes sobre isso, sobre esse aspecto. Não vamos mais reunir, não. Ixi, eu não aguento essas coisas. Vai ser aqui eu e Deus. Esse é o trabalho. É claro que no viver da igreja, nós precisamos, irmão, nos revestir de Cristo, nos revestir do amor, para podermos suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Esse é o viver da igreja. Se a igreja fosse perfeita em todos os aspectos, nós não necessitaríamos disso. O amor, ele é paciente. O amor, ele é sofredor. Então você veja que é necessário esse vínculo. É o vínculo da perfeição. E todo o trabalho de Satanás é ao contrário. Sabe por quê? Porque individualmente você cria posições pessoais. Entende? A medida que você vai ter de Cristo é muito pequena, porque a altura, a profundidade desse Senhor é necessário ser com todos os santos. Nós precisamos a medida de Cristo de cada irmão. É assim que foi feito. Então, e não só individualmente, mas sabe o que acontece também, irmãos? Coletivamente existe também esse problema do individualismo. Igrejas, irmãos, que se isolam dos outros irmãos. Entende? Isso é um problema muito sério. Eles se isolam dos outros irmãos, eles têm posições pessoais lá, começam com uma série de coisas que eu tenho ouvido por aí, irmãos, como a coisa, sabe, parece que pega igual chiclete, sabe? As pessoas parecem que recebem isso como se fosse revelação clara, e você está vendo que isso é um ataque do inimigo. As pessoas às vezes chegam a uma obra que o Senhor realizou ali, algo real que o Senhor fez, e eles acham que aquilo é tudo da parte do Senhor. E eles se fecham ali, entendeu? E muitos dizem assim, irmãos, nós não precisamos de irmãos vir pregar para nós. Nós temos o Espírito, nós temos a verdade, nós não necessitamos de ninguém. Não necessitamos que venha homens compartilhar conosco. Isso é um assunto muito sério, irmãos. Se nós falarmos isso, o que nós vamos fazer com os apóstolos que o Senhor mesmo deu como presente para a igreja? Não são homens dons? Não são presentes do Senhor, dado por Deus ao Senhor Jesus Cristo para aperfeiçoar os santos? O que nós fazemos com os mestres que são dados pelo Senhor, os profetas, que têm uma função muito preciosa na igreja? Aí o que nós fazemos? Não, nós não temos necessidade. Eu tenho ouvido muito esse assunto por aí, irmãos. Nós não temos necessidade que ninguém vos ensine, a própria unção vos ensina. Pega o texto torcido, sabe como é que é? E aí começa a dizer, não, nós não temos. O Senhor é suficiente para nós, o Espírito Santo. E aí nós desprezamos os mestres do Senhor, nós desprezamos os profetas do Senhor, que são muito importantes. Mas sabe o que o inimigo quer com essas coisas? Quer que a gente fique como menino inconstante. Não é isso que fala lá em Efésios 4? Para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina. Chega a ponto, irmãos, de pessoas dizerem, não, a nosso conviver, a nossa é de comunhão.
sabe? Nós temos que ter comunhão. Nós não temos que ter ninguém pregando na frente, ensinando, né? O assunto nosso é comunhão. É aqui que nós nos edificamos. Aí o que a gente faz com o ensino da palavra? A gente fica com a mesa dos pães, deixa o candelabro. O que nós fazemos com o candelabro? Você se lembra o que o Senhor disse à igreja de Éfeso? Que era para eles se arrepender, senão o Senhor tiraria do meio deles o candeeiro. O que isso representa, irmãos? É o ensino da palavra de Deus que vem do alto. Porque o candelabro, ele era ministrado pelo sumo sacerdote. E ele é o que ilumina toda a casa de Deus. E quando nós falamos isso, nós falamos: Senhor, nós não queremos que o Senhor nos ensine. Simplesmente isso. A gente tem ouvido muitas coisas, por exemplo, a partir do pão, batismo, essas coisas não existem mais. Hoje nós gozamos disso de uma maneira espiritual. A ceia, nós comemos junto, comemos todos juntos, vamos comer comida, vamos comer um churrasco, né? Aí nós estamos em comunhão também, porque nós temos uma comunhão no Senhor, e isso é que se torna. Mas Paulo não repreendeu isso lá em Coríntios? Que eles estavam fazendo a sua própria ceia, e ele disse: irmãos, eu vos entreguei o que também recebi. Ele entregou para eles o que ele recebeu. Vocês mudaram isso, mas eu entreguei certo para vocês. Na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão. E ele usou muito essa expressão: na noite em que ele foi traído. Ele disse: será que nós não estamos traindo o Senhor? Então são assuntos muito sérios que vão entrando, parece ter uma aparência de piedade, mas vai negando o poder do Senhor. E todas essas coisas, elas são muito importantes para a igreja. Nós não podemos negligenciar nada sobre isso. O ensino da palavra é importante? Claro, muito importante. Nós temos que ter. A palavra não diz isso, que nós temos que ter em autoestima os irmãos que ministram a palavra, que se dedicam à palavra. Nós temos que receber com mansidão a palavra em nós implantada, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas. Nós não podemos desprezar as profecias, mas julgar tudo, retenha o bem. Mas aí nós vamos dar valor só. Tem alguns irmãos que acham que o importante é só ouvir pregação, não é? Sai de um lugar, vai para congresso, vai para outro. Mas você vai ver o viver daquele irmão na igreja, no corpo, entre os irmãos, não tem prática. Quer dizer, tem esses também que gostam, né, de se enchendo de conhecimento e vão cada vez mais e querem mais, mas aquilo não tem se transformado em vida para ele. Então, nós não podemos desprezar a palavra, não podemos desprezar a comunhão, ela é muito importante, porque você ministra a medida que você tem do Senhor aos outros, uns aos outros. É verdade. E o partir do pão? Muito necessário. Muito, irmãos. Porque isso faz nos lembrar da obra que o Senhor fez. Paulo diz: Pedro diz assim: aquele que tem uma vida infrutífera, ele se esquece das suas purificações dos antigos pecados. Mas aquele que tem uma vida fervorosa no Senhor, ele sempre tem ali aquele momento de adoração, de gratidão, de fazer lembrança novamente. Então nós vemos que esses ataques, irmãos, eles têm vindo de uma maneira muito forte sobre a igreja. E nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Né? Porque o inimigo é assim: ou ele desmerece a palavra, ele fala: não, mas não é bem assim que Deus disse. Né? Ou então ele potencializa a verdade. Ele pega uma verdade e fala: é aqui, essa é a verdade maior, não tem outra maior que essa. Sabe? E aí vai todo mundo para lá. Né? A palavra, ela tem um equilíbrio muito grande. Como alguns irmãos dizem, nós temos que voar com as duas asas. Não é? Temos que remar com os dois remos, para que a gente não desequilibre o voo ou
a nossa remada. Então vocês vejam que essas situações não são situações que nós estamos vivendo. Quando ele fala aqui sobre Janes e Jambo, ele fala, esses estão sempre aprendendo, não é? Então, não é um assunto de aprender somente, mas ele diz, mas nunca chegando ao pleno conhecimento da verdade, porque esse conhecimento da verdade é o conhecimento de uma pessoa. Então, amados, o propósito do Senhor e o amadurecimento do Senhor para a nossa vida está nessa caminhada cristã. E João, ele trata sobre 3 aspectos, que um deles nós já falamos. Vamos lá para 1 João, capítulo 2. E os irmãos vão ver que 1 João, capítulo 2. Ele diz assim, no verso 14, ele fala assim: eu vos escrevi, meninos, ou filhinhos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Está vendo? Então, quando a gente é bebezinho, né? Nós temos que suportar o pecado na vida desse bebezinho. Ele fala um pouquinho antes, né? Eu vos escrevo para que não pecais, mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai. Então, é um assunto de conhecer o Pai, conhecer esse amor do Pai. Se você está começando na caminhada cristã, esse é o aspecto que você deve conhecer o Pai, conhecer esse amor do Pai. E é um Pai que perdoa, é um Pai que suporta a nossa fraqueza, né? É um Pai que purifica-nos também de todo pecado. Mas vocês notem aqui que o jovem é aquele que tem a palavra de Deus. É aquilo que nós estávamos falando. Agora, e os pais? Alguém que é maduro espiritualmente, qual é o conhecimento que ele tem do Senhor? Ele conhece aquele que é desde o princípio. Por que nós estamos insistindo nisso, irmãos? Porque há uma necessidade realmente, nós temos uma visão clara desse nosso Senhor. Como tudo começou? Por que tudo começou? O que estava no coração do Pai? E eu queria ver esse primeiro aspecto com vocês nessa noite. Aquele que é desde o princípio. Quando nós lemos lá em Apocalipse, ele diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega, que quer dizer o princípio e o fim. Quer dizer, ele é o princípio de todas as coisas. E ele é o fim de todas as coisas. O fim aqui não é que acaba, o fim é a finalidade de tudo. E ele diz assim, aí ele mostra esses 3 aspectos da sua pessoa: aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Não é que ele era e deixou de ser, ele continua, mas há uma revelação da sua pessoa naquele tempo, e nós precisamos contemplar esse nosso Senhor desde lá do princípio, porque isso é muito importante para nós. Aconteceu coisas antes da fundação do mundo que é muito importante para o teu conhecimento e para a tua fé sobre esse Senhor. Então, vamos tomar, claro, nós não teríamos condições mas o Espírito Santo de falar tudo sobre isso, mas vamos trazer alguns aspectos para os irmãos, e o Espírito Santo vai ajudar você em alguns aspectos dessa pessoa do nosso Senhor. E por que é necessário nós termos essa visão do Senhor desde lá do princípio até o fim? Por quê? Porque é ela que nos livra nesses tempos de apostasia, né? Nesses tempos de combate. Porque quanto mais conhecimento você tem do Senhor, quanto mais você está firmado na fé, quanto mais a sua vida espiritual é cheia do Senhor, né? Menos você sofre esses ataques.
né? Porque quem sofre esses ataques realmente são meninos inconstantes, que precisam de crescimento espiritual. E também para nós, irmãos, sempre na nossa vida cristã é necessário que nos tempos sejam avivados. Lembra da oração lá em Abacuque? Aviva-nos, Senhor, nos tempos a tua obra. Então, de tempo em tempo, na nossa vida, o Senhor precisa trazer algo novo para nós, né? Um despertamento maior para nós, para que a gente seja estimulado a continuar caminhando na fé, crescendo na graça, com desejo de conhecimento do Senhor. As coisas que nos acontecem não podem abater essa graça que é esse nosso Senhor na sua vida. E então um despertamento maior, uma revelação do Senhor cada vez maior dele para você e para mim, isso nos livra de muitas coisas. Então, como que viviam? Nós não temos um relato desse nosso Senhor na eternidade passada, só de um ponto para frente. Ali o Senhor começa a nos falar algo acerca de como era essas 3 pessoas da divindade que viviam pela eternidade passada. Não se tem conhecimento sobre isso. Se não, um dia o Senhor vai revelar a nós também não sabemos, né? A palavra diz que em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Então o que nós temos como revelação é em parte. Mas teve um dia, né, nessa eternidade, que essas 3 pessoas tiveram um conselho. Então eu queria ver com você, voltando aí no capítulo 1 de João, voltando um pouquinho aí mesmo, na primeira carta de João. O primeiro testemunho que nós temos, e você vai ver sempre isso na Escritura, quando você vê essa palavra princípio. Né? Princípio. Não que essas 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, eles tinham um princípio. Mas para nós que vivemos um tempo, né? Eles não. Eles viviam a eternidade. Isso não cabe na cabeça da gente. Como que pode? Que eternidade é uma coisa que é para nós. Como nós temos um princípio de existência, a gente acha que tudo tem que ter um princípio de existência, né? Então é muito complicado para nós entendermos isso. Mas, como o Senhor precisa falar conosco, então ele tem que começar por um princípio, né? Para nós. Então ele tem que começar para nós por um princípio. Então, veja o que João fala. João, irmãos, nós vamos contemplar o compartilhar de João, porque João, ele foi esse irmão. O evangelho de João, ele é aquela figura da águia, daquele querubim que olhava para o Senhor e tinha rosto de águia. Ele faz com que a gente tenha um voo mais alto, né? Ele faz com que a gente tenha uma visão mais ampla, uma visão mais longa, uma visão de águia. O Senhor quer que nós vejamos isto. Tudo que foi escrito para nosso ensino. As coisas reveladas que estão aqui na Escritura, elas pertencem a nós. É nosso. E são segredos do Senhor. O Senhor não revela isso ao mundo, irmãos. Elas são para os seus. O segredo do Senhor são para os seus. Né? Mas veja o que João fala aqui. Para nós aqui começa tudo. Uma revelação que é importante para nós. Aí ele diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, e nós a temos visto, e dela testificamos e vos anunciamos, a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai
e com seu Filho Jesus Cristo. E essas coisas vos escrevemos para que o nosso gozo seja completo. Então, o que João ele viu como primeiro aspecto importante para que nós conheçamos? É que essas três pessoas da divindade, eles viviam numa comunhão plena de amor. Está vendo? O Pai e o Filho pelo Espírito Santo. Eles viviam numa comunhão plena de amor. Total. Plena. Né? Mas ali houve um conselho eterno nessas três pessoas da divindade. E alguns aspectos da palavra nos trazem o que houve, a conversa que houve nesse conselho eterno. Então vamos para João agora, para a gente ler mais um assunto do princípio. E aí ele diz assim. João capítulo 1, Evangelho de João. Agora. João capítulo 1. Então a primeira coisa que a palavra vai nos mostrar aqui é essa Trindade Santa. Nós podemos usar essa palavra porque ela não é escriturística, vamos dizer, mas ela é compreensível para nós. É a mesma coisa que nós usamos a palavra Bíblia. Bíblia não tá escrito, mas nós usamos essa expressão Bíblia. E a gente compreende o que é Bíblia, né? Isso é uma Bíblia. Então, nós compreendemos isso. Não há problema nenhum em se usar essas expressões. Às vezes tem pessoas que ficam, rachando o cabelo, fazendo as coisas por causa de palavras. Mas nós devemos entender com simplicidade. O Senhor tem forma de nos ensinar, e como uma criança, com exemplos, mostrando, para a gente poder compreender. E veja que João, ele fala que nesse princípio lá, onde houve esse conselho eterno, ele disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o primeiro aspecto que nós precisamos entender é que essa pessoa de Jesus já estava junto com o Pai, e Ele é Deus. Então, se nós vimos aqui no verso 18, nós vamos compreender por que essa pessoa de Cristo, Ele diz assim no verso 18 aí, ele diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que estava no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Então, ele vivia com Deus. E essa palavra, no seio do Pai, ele nos faz entender mais ou menos que o Pai, ele estava aqui junto com o Pai, e o Pai o abraçava. Ele é o filho de amor do Pai. E ele vivia ali com Deus. Mas ele é Deus. Ali era o Logos, era a palavra. Só que essas três pessoas, elas viviam totalmente em espírito. Totalmente. Mas nós precisamos dessa palavra, porque aí ele diz assim no verso 2: ele, essa pessoa de Cristo, estava no princípio com Deus. Quer dizer, nesse princípio pela qual esse conselho eterno teve um propósito. E aí diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, houve nesse conselho eterno um propósito de haver uma criação da parte de Deus para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando nós vemos lá em Gênesis, na criação do homem, a gente mais ou menos compreende o que era o coração de Deus com a pessoa de Jesus Cristo.
Porque lá em Romanos capítulo 5 nos fala que ali Adão era uma figura do que havia de vir. E quando fala do casamento lá em Gênesis, nos fala que isso é um grande mistério. Lembra que Paulo fala isso em Efésios 5? Isso é um grande mistério de Cristo e a igreja. Então havia no coração do Pai aquela palavra: não é bom que o homem esteja só. Ele viu e disse, Deus disse, não é bom que o meu filho esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea. Então, de toda a criação que Deus fez, de todo esse propósito de Deus criar, houve um primogênito da criação. Por isso é que Hebreus, agora vamos lá para Hebreus, nesse conselho, a primeira pessoa, por isso que Paulo nos fala em Colossenses capítulo 1, que Jesus é o primogênito da criação. Não que ele seja alguém criado, mas nós vamos entender aqui, no livro de Hebreus, o que aconteceu naquele momento. Qual foi o primeiro ato de Deus, ou desse conselho eterno? Vamos pensar assim, essas 3 pessoas estavam lá, houve um conselho eterno, nada ainda tinha sido criado, o coração de Deus era fazer algo para o seu filho, para que ele não estivesse só. E a gente entende, irmão, ou esse objeto de amor, ou esse Deus amor, ele queria estender esse amor a uma criatura em especial, que somos nós, é o homem, que é a coroa da criação de Deus, o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, para ser a imagem, criado um pouco menor que os anjos, mas de honra e de glória o coroaste. Não foi aos anjos que Deus submeteu o mundo vindouro, como nos diz Hebreus capítulo 2, mas foi ao homem. Então o Senhor tinha um propósito nessa criação, e o homem era esse objeto, essa glória da criação de Deus. Mas, antes de tudo ser criado, houve uma geração que foi da pessoa do Senhor Jesus. Então vamos ver Hebreus capítulo 1, que ele nos fala acerca disso. Veja bem, ele diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo, ou as eras. A palavra aqui no original é aion, que quer dizer os tempos, as eras. Como nós lemos lá em Efésios, quando ele diz assim, para cumprir na plenitude dos tempos, ou nas eras, que Cristo seja cabeça sobre toda, tudo converja nele. E o Senhor é que tem que ser visto nessas eras. Porque às vezes a gente fala assim de dispensação, a gente começa a falar, dispensação da lei, dispensação da graça, Mas isso aí não é o assunto da dispensação. É nós vermos o Senhor sendo dispensado em cada tempo. O Senhor sendo dispensado. E nós queremos ver esses 7. Nós estamos vendo o primeiro hoje. Amanhã nós vamos ver mais 3, se o Senhor nos permitir. E domingo cedo mais 3. Mas nós estamos vendo lá no princípio. Que importante é isso para nós, irmãos. Que importante. Mas nunca se esqueça. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Agora vamos ler aqui. Também o mundo foi criado. Isso para nós ficou claro, não é? Se nós olharmos Colossenses, nós vamos ver que tudo foi criado por ele, aliás, João,
E lá em Colossenses diz assim: sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Mas lá diz que Ele é o primogênito de toda a criação. Quer dizer, Ele primeiro, o Senhor primeiro gerou Ele. E depois, através da pessoa de Cristo, Ele criou todas as coisas. Então aqui diz assim: sendo Ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. A palavra aqui, imagem, é imagem mesmo. Porque aquele, quando Deus diz lá em João, que nunca ninguém jamais viu a Deus, certo? Ninguém jamais viu a Deus, irmãos. Nem os anjos, nem querubins, nem serafins, nem ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, que estava no seio do Pai, o deu a conhecer. Por isso que quando nós vemos aparições do Senhor, de Deus, seja teofania, seja no Velho Testamento, seja em qualquer situação, quem é que nós vemos? O Senhor Jesus. Quem é que está no trono da criação, lá em Apocalipse 4? O Senhor Jesus. É o que nós vemos. E quem é que está no trono de toda a obra de salvação e de tudo que virá? É o Senhor Jesus. Todos o adoram. Por isso é que ele falava isso e as pessoas não entendiam. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai, que me enviou. Ele diz: eu vim do Pai. Eu desci do céu. Mas como desci do céu? Não nasceu lá de Maria? Não, eu desci do céu. Ele falava isso e as pessoas não compreendiam. Ele diz: antes que Abraão fosse, eu já era. Mas como que não tem nem 50 anos, ele já era? E eles não compreendiam isso. Então veja aqui, irmãos, o Senhor desejou ser conhecido pela sua criação. Então o que aconteceu? O Senhor Jesus passou a ter uma imagem. E Deus passou a ser conhecido nessa imagem. Imagine nós, pela eternidade, sabendo que nós temos um Deus, mas jamais nós podemos ver a face desse Deus. Mas tão precioso é a palavra, que diz que quando o Senhor criar novos céus e nova terra, não só aí, mas Paulo dizia, o maior desejo dele é estar com o Senhor. Mas eu acho tão lindo aquela palavra de Apocalipse, porque ele fala assim, que o tabernáculo de Deus estará com os homens. Deus mesmo estará conosco. E quem é o tabernáculo de Deus? Quem que tabernaculou? Quem que tomou um tabernáculo? Quem que se fez carne? O próprio Senhor. E aí diz assim, que Ele enxugará do teu rosto toda lágrima. Que coisa preciosa, irmãos. Ele vai passar a mão no seu rosto. E nós não tínhamos essa possibilidade. Se eles mantivessem aquela posição em espírito que eles viviam em toda a eternidade. Mas aqui aprove a Deus que a pessoa de Cristo resplandecesse a glória de Deus e que fosse conhecida por sua criação. E ali diz que o próprio Jesus, aqui está nos dizendo, que ele é a expressa imagem do ser de Deus. Lá em Colossenses, Paulo diz assim, que nele habita corporalmente, quer dizer, num corpo, toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. Quer dizer, ele não é um ser inferior. Em essência, só há 3 pessoas que podem ser chamadas de Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Pai é Deus e Jesus Cristo é Deus. Então aqui nos diz assim: e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Está vendo? Porque ele é o verbo.
Ele é a própria palavra, ele é a própria expressão da palavra. Tudo se cumpre nele, tudo se cumpre através dele. E aí ele diz: havendo ele mesmo feito a purificação dos seus antigos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais? Preste bem atenção nisso, porque em um tempo da eternidade o Senhor passou a ter essa imagem. E ele diz assim, ó: tu és meu filho, hoje te gerei. Ele não foi criado, ele foi gerado. Gerado no próprio Pai. Por isso que ele estava no seio do Pai, e ele foi gerado. Hoje te gerei. Quando nesse conselho eterno, essa pessoa de Jesus passou a ter essa imagem. Nesse dia, o Pai disse: hoje tu és meu filho, hoje te gerei. Aí ele diz assim: e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Agora preste bem atenção, que essa geração, ela foi lá na eternidade. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança é de quem? É de Cristo, ele já existia. Por isso que no Velho Testamento, irmãos, houve muitas aparições do Senhor. Nós vamos ver isso depois na palavra, que nós chamamos de teofanias do Senhor, né? Aparições. Aqueles 3 anjos que apareceram para Abraão, 2 foram para Sodoma e 1 ficou com Abraão. Quem era aquele? Era o Senhor. E todas as visões que eles tinham de Deus, né, era de quem? De um filho do homem. Ele tinha a semelhança de um filho do homem. Não é que ele era o filho do homem, é que nós fomos criados à sua imagem. Mas ele foi gerado nessa eternidade. Essa pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele estava lá antes que o mundo existisse, já expressando a partir da primeira criação. Por isso que chama ele de primogênito da criação. Ele foi o primeiro a ser gerado pelo Pai, não criado. Cuide bem disso, porque Jesus não foi criado, ele já existia. É o que está dizendo aqui. Agora veja no verso 6, porque está falando de 2 tempos diferentes. Quando ele fala: tu és meu filho, hoje te gerei. Quando que foi isso? Lá na eternidade. Aí o Senhor Jesus passou a ter uma imagem do ser de Deus, com toda a glória, a expressa imagem do seu ser, com toda a glória, habitando nele, corporalmente, num corpo espiritual, num corpo que nós podemos ver que o Senhor Jesus passou a ter depois da ressurreição, né? Um tipo de corpo, porque Paulo diz isso lá em Coríntios: há corpos celestes e há corpos terrestres, né? Uma é a carne do peixe, outra é a carne da ave, outra é a carne do animal. Ele falando acerca da ressurreição. Então, aqui ele diz assim, agora veja o verso 6, ele diz: e outra vez, então não é dessa vez que ele está falando, e outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz, está vendo? Então, ele é o primogênito. Por isso que diz que é o unigênito do Pai, o Filho unigênito. E aí ele diz: ao introduzir no mundo o primogênito, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Ora, quanto aos anjos, diz: quem de seus anjos faz vento e de seus ministros labaredas de fogo? Mas do Filho diz, isso é maravilhoso: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro de equidade é o cetro do teu reino. Está vendo? Ali o Senhor deu para a pessoa do Senhor Jesus também, para ser o Rei dos reis, o Senhor dos senhores.
Quando nos fala lá em Isaías que o governo está sobre os seus ombros e o seu reino será um reino eterno. Então isso é muito importante para nós entendermos, porque ainda que houve a queda, toda aquela situação que aconteceu, o Senhor Jesus permanece naquela posição gloriosa que o Senhor lhe deu. E nós vamos ver alguns aspectos do que o Senhor teve que fazer. Mas esse princípio, para você e para mim, é muito importante nós conhecermos. Nós contemplarmos, lembra que João fala? Os nossos olhos viram, as nossas mãos a templar, e nós contemplamos acerca do verbo da vida. Você precisa contemplar esse Senhor lá no princípio, antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse. Nós temos muitos assuntos na palavra que nos fala antes da fundação do mundo. E esse Senhor já foi colocado sobre um trono eterno, antes da fundação do mundo. É glorioso. Se nós nos lembrarmos de Isaías, mesmo depois da queda do homem, a situação que o homem estava, qual foi a visão que Isaías teve de Jesus? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele nunca desceu desse trono, porque o Pai lhe deu esse trono, e ninguém vai tirar ele desse trono, jamais. Apesar do Senhor ter que acontecer tudo o que ele teve que fazer, né? Mas ele voltou para aquele trono de glória, pela qual o Pai lhe deu antes da fundação do mundo. Então que o Senhor nos dê graça de nós contemplarmos, apesar dessa situação toda, da queda do homem, tudo, nós podemos contemplar esse Senhor. Aonde é que ele esteve todo esse tempo? Por isso que ele diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o princípio de todas as coisas. Tudo começou por ele. Tudo começou por ele. Mas que precioso nós olharmos que essa pessoa do Senhor, ele é Deus. Quando ele se fez homem, ele esvaziou-se da sua glória. Ele diz: sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ainda que ele se fez carne, ainda que ele foi crucificado por fraqueza, né? Ainda que ele se esvaziou da sua glória, mas ele nunca deixou a sua habitação com o Pai. Ele nunca deixou a sua divindade. Ele nunca deixou de estar nesse trono de glória, pelo Pai. Amém? Então que o Senhor nos dê graça de nós contemplarmos esse Senhor lá no princípio primeiro. E amanhã nós vamos contemplar um pouquinho acerca do Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Nós vamos contemplar um pouquinho desse Senhor durante a velha dispensação, né? E nós contemplarmos um pouco do Senhor em carne, se o Senhor nos permitir. São muitos assuntos, mas nós vamos devagarzinho para que os irmãos possam assimilar esse assunto. E para nós, irmãos, é muito importante nós vermos quem é esse nosso Senhor. Muito importante, para você e para mim. Isso não são coisas grandiosas não, irmãos. Isso são coisas elementares, necessárias para cada um de nós. Isso não são coisas grandes demais para a gente, nossa, né? O que é isso? Não, não. Esse Senhor que é a sua vida, Ele quer que você saiba que Ele era, que Ele é, que Ele há de vir, que Ele é o Alfa, que Ele é o Ômega. E por isso que João ele escreve lá que a finalidade de Apocalipse é isso. Tem muita gente que olha para Apocalipse e fala, nossa, né? Mas ele é a revelação de Jesus Cristo, que o Senhor deu a conhecer a nós, os seus servos, né? Que o Senhor se revele a nós, irmãos. Vamos orar. Amado Senhor, nesses dias pela qual o Senhor tem nos falado que há um ataque tão grande sobre o teu povo, sobre a tua igreja, Senhor, a qual a tua igreja, de uma certa forma, tem vivido Laodiceia. Aquela igreja que acha que está rica, que está abastada, que não tem necessidade de nada, mas quando o Senhor olha para ela, o Senhor vê ela pobre,
vê ela miserável, vê ela cega, vê ela nu, de conhecimento do Senhor, da tua pessoa, Senhor. É uma igreja pela qual não contempla o Senhor, não te conhece. Ao contrário, tem o Senhor do lado de fora batendo na porta. Mas, Senhor, nós queremos dizer para o Senhor que nós somos aqueles que têm ouvido a tua voz e têm aberto a porta. E o Senhor tem entrado, ceado conosco e nós contigo, Senhor. Senhor, se revele a nós. Nós precisamos te conhecer, Senhor. É uma necessidade para nós nesse tempo, Senhor, de conhecer a tua pessoa, aquele que é desde o princípio, Senhor. Como necessitamos dessa visão, Senhor. Nós necessitamos, Senhor. Nos ajude a te contemplar, Senhor. Não só olhar para a tua palavra como se fosse algo, uma curiosidade, mas realmente contemplar o Senhor. Louvado seja, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor é tão precioso para nós. Para os edificadores, o Senhor é uma pedra rejeitada. Mas nós queremos dizer que para nós, o Senhor é a preciosidade. Louvado seja, Senhor. Queremos o Senhor. Não queremos conhecer coisas, Senhor, mas queremos conhecer a tua pessoa, Senhor. O Senhor mesmo. Nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.